Muito bom dia, hoje é 12 de maio, estamos dando início a mais um Toque Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Os nossos convidados tratam dos problemas do Vale, os assuntos que estão em alta. Participa dessa entrevista comigo o jornalista Elcio Costa. O nosso convidado de hoje é Alexandre Blanco, assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos, advogado do quadro do PSDB, foi secretário municipal da Juventude no governo de Eduardo Cury, né? Foi também candidato a prefeito em 2012 e tem muito a falar para a gente dos projetos de ponta da Prefeitura. Bem-vindo, Alexandre. Bom dia para você. Bom dia, José Guilherme. Bom dia, Elcio Costa. Bom dia a todos os ouvintes da São Paulo Rio. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos rodar uma vinheta e já vou para a primeira pergunta após essa vinheta. Bom, Alexandre, a grande notícia dos últimos dias foi esse projeto dos parqueletes, né? É interessante observar que esse projeto surge no momento que a cidade vive um boom aí nas operações de bares, restaurantes e certamente vem de encontro aí ao desejo dos comerciantes, né? E é também interessante saber que até um tempo atrás havia uma certa polêmica das mesinhas. Uma resistência grande sobre isso. Nas calçadas. Então, é uma posição muito diferente. Como é que vocês pensaram aí nesse projeto? Bom, o prefeito Anderson Farias pediu para que a gente estudasse um modelo de adotar o parklet aqui em São José dos Campos. Então, a minha Secretaria de Projetos Especiais estudou o modelo mais adequado, né? Algumas cidades como São Paulo e outras capitais do país e do mundo já adotam esse tipo de modelo de extensão do estabelecimento comercial nas vias públicas há muito tempo. São Sebastião também tem um modelo muito, muito bom funcionando, enfim. Então a gente estudou os modelos existentes e a gente elaborou um projeto que a gente entende que São José comporta nesse momento adotar os parklets. Então, o projeto está na Câmara Municipal para votação. Durante esses 4 meses, a gente discutiu com os sindicatos do setor, né, os senhores e outros sindicatos e associações da categoria, e foi muito bem aceito, porque na verdade trata-se de uma política de incentivo econômico, né? Você vai permitir, a prefeitura vai fazer concessão da via pública para que os estabelecimentos estendam as suas atividades na via pública e façam os seus atendimentos, ampliando a sua área de atendimento, vendendo mais, colocando mesas. Mas há toda uma regulamentação, né? Assim, o modelo, né? O modelo, não é cada um fazendo o que bem entender, né? Cada cidade adotou um tipo, existem muitas variáveis nessas legislações. Cada cidade adotou um tipo de modelo, né? Por exemplo, tem cidade que permite com que o estabelecimento faça o parklet, construa o parklet de qualquer forma, então sem padrão. Aqui a gente preferiu fazer um padrão só. Então eu contratei um arquiteto, fizemos um projeto executivo que vai fazer parte do decreto como um anexo, então vai ser padronizado. Tem cidade que limita uma vaga de estacionamento de carro. Aqui a gente permite 1 ou 2 vagas de carro. Tem cidade que estabelece que o uso do parklet ele é aberto ao público e não é restrito ao estabelecimento que implantou. Aqui a gente coloca que é restrito ao estabelecimento. Por quê? Porque quem vai fazer o investimento é o dono do estabelecimento. Ele vai ter um custo de implementação do parklet. Então a exploração tem que ser dele. Então essas regulamentações vão estar na lei e no decreto que a gente vai fazer logo depois de aprovada a lei. Muito bom. Eu queria completar essa questão. Antes eu vou falar, nós ficamos bonitos na vinheta lá, né? Ficou, né? Ficamos elegantes lá, né, Zé? Puxa vida.
Ficou melhor que ao vivo. Olha, eu também achei, eu ia falar isso, mas eu achei que ele ia ficar chateado, Não, então eu não falei. ficaria. Você não pode trabalhar com ele todo dia aqui. Olha, eu queria entender um pouco melhor a questão dos parklets. Tempos atrás, eu conversando com o prefeito Anderson Farias, ele falou desse projeto, né, falou que você estava estudando, realizando os estudos desse projeto, e ele associou isso à região do centro, esse grande projeto que a prefeitura tem de dar uma cara nova no centro, uma vida nova, inclusive fora do horário tradicional de comércio, até às 19 horas, mais ou menos. Esse projeto de parklets, ele se restringe geograficamente à região central, ou ele pode ser, de repente, ser explorado em outros centros de bairro, que nós temos, São José tem bairros muito bem organizados, são quase cidades, autônomos, né? Inclusive, nós estamos num deles aqui na sede da São Paulo Rio, né? O Aquários tem possibilidades inúmeras de várias tendências. Então, geograficamente, como é que está definido esse projeto? Eu queria que você entender melhor esse assunto. Bom, a ideia do prefeito Anderson Farias com esse projeto foi, primeiro, como eu disse, incentivar economicamente o setor de bares, restaurantes. Serve para sorveteria, serve para lanchonete, serve para padarias. Então, é todo o setor de alimentação que tem atendimento. Então essa foi a ideia do prefeito. Até porque a pandemia judiou bastante desse setor, né? Então, bastante. Inclusive teve um projeto que a gente olhou, que foi de uma empresa privada de venda de bebidas que construiu parklets, investiu lá 15 milhões de reais e cedeu, acho que cerca de 200 parklets e distribuiu em várias cidades do país, gratuitamente. Então, para você ver que houve uma necessidade realmente do setor ser ajudado após pandemia. Então, a primeira ideia nossa aqui do prefeito foi fazer isso. Em relação à região, existe um outro projeto que eu também estou ajudando o prefeito a coordenar, que é o projeto do Urbaniza Centro, que são realmente as atividades de várias secretarias no centro da cidade, né? Você tem lá desde a obra da Rua 15, de aterramento dos fios. É o Centro Novo, é esse? Centro Novo, né? Que justamente como o Elcio disse, com o intuito de revitalizar, fazer com que as pessoas visitem os centros à noite, aos finais de semana, domingos, para que o centro não fique abandonado e ocupado com moradores de rua, com usuários de droga, enfim, o que acontece nos grandes centros de capitais do país. Então o prefeito Anderson está muito focado nisso. Foi uma das primeiras coisas que ele me pediu 6 meses atrás, quando assumi a Secretaria de Projetos Especiais, que eu focasse na região central, que fosse desse muita atenção. Né? Interessante esse projeto, vamos dizer, de ocupação cultural também do centro, né? Sim. Que esse projeto levado pela Fundação Cultural. Então, a Fundação Cultural deve ter vindo falar várias vezes aqui, que ela tem feito muitas atividades. No centro. Circuito cultural que ela montou especificamente para o centro. Inclusive, com datas corretas para ser seguido. Exatamente, a pedido do prefeito Anderson. Faz parte dentro desse pacote, Urbaniza né? Centro, exatamente. Agora, a gente está fazendo também... vou falar do parque, depois eu volto nesse assunto, mas só para falar dos quiosques da Orla, que eu também estou fazendo a concessão dentro desse projeto, e do mercado municipal, tudo da região central, com o intuito de revitalizar e dar essa atividade no centro. Mas o parklet vai ter 2 fases. Então, dentro do projeto Urbaniza Centro, a primeira fase é restrita à região central, expandida, que vai até ali no Vila Ema, Esplanada, Anchieta e a região do centro e Vila Maria, restrita a esse pedaço. E serve como um piloto também, né? Porque para ver o que dá certo, para ver o que dá certo, a gente vai ver mudar, medir né? a adesão, ver como é que vai ser a construção de fato na hora que os primeiros comerciantes construírem os parklets, vai suprir vagas de estacionamento, né? Então a gente vai medir qual é o impacto disso no trânsito e nos estacionamentos, e outros problemas que podem ocorrer naturalmente. A gente pensou bastante no projeto, mas é bom fazer um piloto. Então a ideia de restringir ao centro nesse primeiro momento tem esses dois motivos. Incentivar o projeto Urbaniza Centro, para que os primeiros bares sejam feitos, os parques sejam no centro, para que as pessoas possam ir ao centro, e fazer o piloto. E logo depois, há muitos pedidos, inclusive as associações, naturalmente, e os comerciantes dos outros bairros, os vereadores dos outros bairros,
que eu também já tratei, já expliquei o assunto, né? Como eu disse, está em votação na Câmara, tem que aprovar o projeto. Os vereadores estão sensibilizados? Estão sensibilizados, mas a única ressalva que foi feita pelos vereadores foi justamente em relação à área, né, de permissão. Porque, né, tem muitos vereadores que atuam em outras regiões e sabem da necessidade. Zona Sul, né, Andrômeda, Bacabal, Cassiopeia, cada região muita, da cidade muita tem atividade, seu né? centro organizado. Seus centros, né? Seu Toda a centro região tem. regional. A região norte vai ter a dela, a leste tem, como você aqui no Aquários está fora desse perímetro, mas é um bairro muito ativo em relação a isso, né? Candidato Mas a gente isso. a gente vai fazer assim, a ideia é fazer um período pequeno de teste, né? Como eu disse, projeto piloto no centro e logo depois expandir. Só fazer 2 fases, o centro e depois o resto da cidade. Você citou uma coisa aí, na realidade eu ia passar para outro assunto, mas já que você citou, eu vou perguntar. Você falou do mercado municipal. Aquela polêmica inicial, quando começou a ser discutido o projeto do mercado, mexe no mercado, não mexe no mercado, 100 anos no mercado, 99, aquela questão de matemática também que envolveu. Foi pacificado isso, Alexandre? Realmente vai ser dado um passo para efetivar o projeto do mercado, mudanças internas, aquele mezanino que se fala tanto lá, para de repente transformar o mercado num polo de atração de turismo, inclusive gastronômico? Aproveitando aqui, a oposição trabalhou contra o projeto, né? E tem até essa coisa de que o Mercadão não pode virar um shopping. Isso, é um fake news, né? Foi pacificado, afinal? Eu ia falar exatamente isso, né? Porque o que aconteceu? O prefeito queria dar um presente para a cidade no centenário do mercado municipal. Aí começaram a achar problema, a oposição do quanto pior melhor, né? Inclusive alguns do meu partido, o PSDB. É isso que eu ia falar, uma oposição que inclusive o seu partido faz parte. Metade. A outra metade não, inclusive eu não, né? Então, e 2 vereadores não, Roberto Delé, presidente da Câmara, Renato Santiago apoiando e os outros vereadores fazendo o quanto pior melhor e fazendo fake news, inclusive, porque fizeram todo esse carnaval no dia do centenário da festa que a Fundação Cultural, junto conosco, montamos lá no dia 11 de março, 100 anos de mercado, 100 anos da inauguração do mercado. Então, começaram a achar problema na data. Não, mas a data, ela está lá em 1921, a prefeitura não sabe nem contar. Pô, mas é só ler a história. Todos os livros de história da cidade apontam que a construção começou em 21 e a inauguração foi em 23. Tem um jornal da época. Inclusive, olha, ontem foi inaugurado o mercado municipal. Então, assim, existem os livros de história. Ainda não era, não. Eu era a Foca lá. Ele era ainda. Eu era a Foca. 23, o Elcio estava começando. Eu estava começando. Eu tinha acabado de imprimir a Bíblia com Gutenberg lá e depois vim para cá. Mas, enfim, é uma bobagem, né? Você vê que eu sofro bullying aqui. Né? Eu sofri bullying. Essa foi, 23, já estava trabalhando. Ele já falou das belezas da caricatura, né? Devolveu, né? Mas enfim, houve uma irresponsabilidade da oposição. Acho que tentaram estragar uma festa bonita, não conseguiram, mas uma bobagem. Começaram com esse negócio da data e depois com a fake news de que a prefeitura queria transformar num shopping. Quer dizer, totalmente ao contrário do que a gente está fazendo, do que o prefeito falou várias vezes comigo em reuniões. O mercado é tombado, inclusive. O mercado é tombado, a fachada é tombada mercado. pelo patrimônio histórico, pelo Compac. E além disso, nunca foi a ideia da prefeitura, do prefeito, nem minha. E o modelo desenhado não é esse. E eles falaram, saíram. Conta pra gente um pouco. E a gente vinha conversando com os comerciantes, fazendo reuniões na prefeitura, o prefeito Anderson Farias e o secretário Mano, que é o responsável pelo dia a dia da administração do mercado. Então, nós 3, conversando com os comerciantes em reuniões, explicando o modelo, explicando a intenção, dizendo que a ideia da prefeitura era atualizar o mercado, reformar o mercado. Quer dizer, o mercado precisa ser reformado de novo. Precisa fazer 6 milhões de obras lá, de piso, telhado, banheiro, elétrica, hidráulica. Tem que fazer essa E o tal mezanino, reforma. O que... Então, mas só para complementar... O Zé está querendo comer aquele sanduíche de mortadela lá no São Paulo aqui. O pastel de bacalhau. Pastel de bacalhau também. E só para complementar, então fizeram uma divulgação no meio do processo, dizendo que ia fazer shopping, que ia alugar para
para lojas, como se fosse ter lá lojas de marca, não ter mais o pastel, o fumo, aquela tradição que todo mundo de São José gosta, né? Caldo de cana, enfim, perder aquela característica do mercado. Mas fizeram isso sem ler o projeto, porque o projeto só foi publicado no dia 11. O edital que nós montamos do mercado, que estabelece todas as regras da concessão que o prefeito pretende fazer. Por que concessão? Concessão porque a gente entende que a atividade do mercado hoje é uma atividade privada. Não há mais prestação de serviço público que justifique a prefeitura continuar investindo dinheiro público numa relação privada de comércio, de venda de produtos. Hoje, como é que funciona? Quer dizer, cada comerciante paga um aluguel? Então, como é que é? Hoje, há muitos anos, como é que são os permissionários? Há uma permissão de uso do espaço público. Uma permissão precária que não gera direitos adquiridos, que não gera direito de propriedade. A propriedade do mercado é pública, é da prefeitura, e ela concede os espaços, os boxes para os comerciantes. Uma permissão de uso precária mediante um pagamento de uma taxa de permissão de uso. Então, é assim que funciona. Então, e qual é o diagnóstico que nós fizemos para chegar à conclusão de que, do jeito que está, não pode permanecer, porque o mercado ele acaba ficando defasado. As obras ficam para trás, a gestão fica ineficiente. Primeiro por isso, porque há uma relação de comércio ali, não há uma relação de prestação de serviço público que justifique investimento de dinheiro público. Gasta-se lá hoje 700 mil por ano para manter o mercado, manter a operação. A taxa de permissão que é paga pelos 72 permissionários gera uma receita de apenas 200 mil. Então a gente tem um déficit de 500 mil anuais de gestão do mercado. E a prefeitura colocando hoje dinheiro público. Bancado pela prefeitura para que os comerciantes possam continuar suas atividades e além das obras que se acumulam, né? Hoje a gente, como eu disse, tem 6 milhões de obras para serem feitas lá e também com dinheiro público sem a participação dos comerciantes. Então, assim, essa gestão existem formas mais modernas de se fazer isso, como São Paulo fez, como outras capitais fizeram nos seus mercados, e assim fazem com outros patrimônios que não tem mais lógica permanecer sobre a gestão da prefeitura. Até porque empresas especializadas fazem melhor do que o poder público esse tipo de gestão, enquanto a prefeitura tem que focar em saúde, educação, no que ela é obrigação da prefeitura fazer. Então, tem que haver esse equilíbrio. Então, mas, enfim, é óbvio que toda mudança também gera um desconforto. Então, assim, é óbvio que não é fácil, mas tem que haver conversa, tem que haver um entendimento com os permissionários para que haja um equilíbrio nesse modelo. A gente apresentou um modelo para discussão, também não é uma imposição da prefeitura. E a gente tem conversado com os permissionários. Há uma outra alternativa nessa conversa, que é fazer a concessão para os próprios permissionários. Só que eles têm que constituir uma associação. E a gente está nesse processo agora. A gente fez lá a consulta pública, ficou 30 dias o edital em consulta pública, a gente continuou conversando com os permissionários, recebemos as propostas na consulta pública de toda a cidade, vereadores, população, dos comerciantes. Uma das propostas foi dos próprios comerciantes, de se fazer a concessão para uma associação que eles não têm, né? Então a gente tem tratado com eles para que eles montem uma associação e a gente possa então estudar a possibilidade de fazer a concessão para uma associação. E aí a prefeitura deixa de ser a gestora e eles vão trabalhar como um condomínio. E aí eles vão se entender como um condomínio. Vai haver uma taxa de condomínio, não mais uma taxa de permissão de uso, e a prefeitura faria a reforma do prédio. Então a prefeitura faz a reforma nesse segundo modelo. A prefeitura faz a reforma de 6 milhões, entrega o mercado arrumado e a partir dali a gestão passa a ser da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal. O mezanino está no edital como uma sugestão e não como uma obrigação, nem do concessionário se a gente optar pelo modelo de concessão para uma empresa e nem para a associação. Existe uma sugestão de se fazer o mezanino, porque não é também uma obra fácil, né? Você tem que mexer no telhado, subir o telhado, não é igual São Paulo que já tinha um pé direito alto, você só fez uma estrutura metálica ali tem que ter um deslocamento ali do telhado, então é uma obra que tem que avaliar melhor comercialmente se vale a pena, né? E aí tem que ter autorização do Compac também. Uma sugestão que também eu coloquei no edital foi que se utilizasse dos próprios parklets. Inclusive está na lei, essa autorização, na lei inclusive, autorizando
a utilização de parques nas duas laterais do mercado municipal. Então é uma alternativa ao mezanino. Em vez de se fazer o mezanino com uma obra difícil e cara, você faz uma coisa muito mais barata, que é colocar os parques nas laterais. Nos dois calçadões. Serviria e teria a mesma utilidade. E aliás, no nosso cálculo, acho que daria até mais vagas de mesas e cadeiras fazendo isso. Então é uma alternativa mais barata. Então isso pode ser feito e, como eu disse, está na lei, inclusive, essa autorização. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco do centro, dessa questão do centro, e ir para outros projetos que estão a cargo da sua secretaria, projetos especiais que você está tomando conta lá, está gerindo no governo. Foi para a sua esfera, por exemplo, a questão da linha verde, que é uma vitrine do governo, mas também foi a questão da concessão do transporte público, que é um problema que está sendo enrolado, desafiando o governo. Ainda no governo Felício Ramute, quase que o sistema foi entregue para uma empresa falimentar, que era Itapemirim, uma coisa terrível, né? Colapsaria o sistema aqui em São José. Como é que estão andando esses dois projetos? A linha verde é uma vitrine, mas, por exemplo, quando as estações vão ter porta, não vão ter porta? Como é que funciona o acesso, por exemplo, do passageiro ao ônibus? A outra coisa que eu queria entender é como é que ficou a licitação do transporte, para onde está apontando, né? Essa questão que está sem solução. Saiu do governo Felício sem solução, está no governo Anderson, e eu queria entender para onde está indo. Então, na verdade, a gente não está tratando do transporte público, né? Esse projeto está sendo tratado diretamente pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A linha verde, Projetos Especiais ajudou na concepção e na aquisição das áreas e na aquisição dos 12 ônibus que aconteceu em 2020, né, se não me engano. E agora, na linha verde, a gente está fazendo agora só a concessão, o estudo da concessão dos pontos, né, que é permitir publicidade para fazer name rights e ter também ali uma concessão de uso dos pontos de ônibus da linha verde. Isso que está com a gente nesse momento. Toda a questão do transporte mesmo está sendo tratado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O que a gente está fazendo... Então vocês trabalham numa parte, uma interface... É uma parte, e a gente está ajudando um pouco na questão da alimentação, né, do sistema. Se a concessão for finalizada, 400 ônibus elétricos, haverá uma necessidade de ampliação da alimentação elétrica, né? Então a gente está estudando o melhor modelo. A gente já fez na Projetos Especiais a compra da fazenda fotovoltaica, né? Que a gente fez uma concessão para fazer a fazenda, está sendo construída, mas ela alimenta ela tem uma restrição de alimentação e compra no mercado livre de energia limpa. Haverá necessidade de ampliar essa compra. Então isso que a gente está ajudando no modelo. Isso faz parte da conta do edital. A usina, como é que está? A usina está sendo construída, né? Está sendo construída. Quem está acompanhando isso é a Secretaria de Manutenção da Cidade. A gente finalizou o edital. Projetos Especiais sempre trabalha dessa forma. A gente trabalha na concepção, faz o edital e depois sempre o projeto, depois a gestão do projeto ela é sempre direcionada a uma secretaria afim. Então a Arena Farmaconde, ela foi construída, Projetos Especiais elaborou o modelo adequado para fazer a concessão. Após o vencedor, após haver uma empresa vencedora do edital, ela passa a ser gerida por uma secretaria. No caso da Farmaconde, ela é gerida pela Secretaria de Esportes. Vocês estão sempre na retaguarda, né? É o polo gerador da coisa. A gente faz o que a gente tem o processo ali de estudo das parcerias público-privadas. A gente fazer quando a secretaria ou o prefeito entende que algum bem público ou algum serviço deve ser objeto de uma concessão, a gente faz os estudos preliminares para saber se é adequado ou não fazer a concessão e depois, sendo adequado, a gente monta o modelo. Tem muitos modelos, cada bem tem uma característica, não é tudo igual, né? Você tem, por exemplo, a Arena era uma obra que tinha acabado de ser feita, tem uma característica específica, então monta-se um edital que ali a gente entendeu que era 5% da receita bruta e sem outorga fixa, só outorga variável e passa a gestão por 20 anos para
a empresa. Você faz a modelagem. É a modelagem, exatamente, que é uma modelagem jurídica financeira. Né? O Martins Pereira tem uma modelagem semelhante. O estádio Martins Pereira tem uma modelagem semelhante à da Arena. Mas a modelagem do mercado municipal é diferente. Do mercado municipal, no edital que foi feito, só para você entender a diferença, ali é uma concessão patrocinada. A prefeitura entraria com uns 3,5 milhões na obra, e o concessionário traria 1,5 milhão para 1,8 milhão para fazer a obra. E não tem outorga variável. E a concessão seria por 20 anos. Então depende da característica de cada bem, né? A gente aí com São José vitorioso, né, dá um impulso para os negócios lá do Martins Pereira, né? Como é que você vê esse momento, né, do esporte ligado aí à tentativa aí de concessão do Martins Pereira? O estádio Martins Pereira já está desde 2019 tentando fazer a concessão. Já publicamos 4 vezes o edital e não houve interessados. Aí você pode falar, mas então o modelo é fracassado, é errado? Pode até ser, a gente tenta fazer pequenos ajustes, mas por outro lado deve haver uma responsabilidade do prefeito com o patrimônio público. Se você deixar muito barato, muito fácil para a empresa privada explorar, há também uma irresponsabilidade com o patrimônio público. Você vai entregar um patrimônio público para uma empresa explorar. Então a gente tem que fazer sempre pequenos ajustes até que a gente acerte o que o mercado enxerga como vantajoso como negócio. Né? A gente faz toda a simulação, né, de geração de receita daquele patrimônio. Né? Então na Farmaconde a gente estabeleceu lá tantos jogos por mês, tantos shows, pode explorar bar, restaurante, estacionamento, gera uma receita, em tantos anos ele vai ter o retorno do investimento e para de pé dessa forma, ele pagando 5% da receita bruta. No estádio Martins Pereira a gente também fez a mesma coisa, faz uma simulação de receitas, com shows inclusive, né? Ali também é propício a shows, né? Alguns shows acontecem ali também no Martins Pereira, e fora os jogos. E daí depende também do time da cidade. O time mal, ou poderia nem haver time, né? Aí você tem um incentivo pequeno para que uma empresa tenha um estádio, ou o próprio time tenha um estádio, né? Você pode ter o próprio time sendo dono do estádio, ou uma empresa sendo dona do estádio e locando para o time da cidade. O time indo bem, como o São José está indo bem agora com a SAF, né, vai jogar, em vez de dar 3-2, melhora o incentivo para uma empresa ou a própria SAF ter interesse em administrar o estádio. E também a mesma coisa, a prefeitura hoje, através da Urban, o estádio pertence à Urban, que é a nossa empresa pública que a prefeitura é sócia majoritária, com 99%, é dona do estádio. E há um gasto de R$80 mil por mês ali para manter o estádio. E é uma receita muito pequena nos jogos e nos shows. Então há um desequilíbrio também. A prefeitura continua botando dinheiro público para manter o estádio, que também não faz sentido. E muitos modelos de estádios no mundo e no país fizeram as concessões também. Alexandre, a gente está nos minutos finais da entrevista, mas a gente queria fazer perguntas políticas, né? Claro. Alexandre, você veio para o governo, né? Você fez parte do governo do Eduardo Cury, foi candidato, depois você deu uma afastada do mundo político, foi cuidar da sua carreira e tal, de advogado. Agora você voltou para o governo no momento exatamente que o seu partido, PSDB, saiu, deixou o governo, né? Houve uma transição partidária, o Felício deixou o PSDB com um grande grupo político, foi para o PSD e criou-se uma saia justa com o partido original, que era o PSDB, o seu partido. Alguns lideranças não aceitaram essa mudança, fizeram diversas críticas, mas sua ida ao governo coincidiu exatamente com esse momento de cisão. Mas você mesmo falou, tem 4 vereadores, 2 são alinhados, 2 são contra os projetos. Como é que fica o Alexandre filiado ao PSDB nesse jogo aí de questões? Realmente o que aconteceu foi que a sua análise está correta, né? O Felício foi reeleito, né, pelo PSDB junto com o prefeito Anderson Farias. Optaram por fazer esse movimento,
O Felício enxergou uma oportunidade de ser candidato a governador e de ser vice-governador, fez esse movimento de deixar o PSDB. Havia já um desconforto dele também em relação ao partido, né? Fora a oportunidade, já havia um desconforto dele com o Dória, com o Rodrigo Garcia, com as lideranças do PSDB estadual. Quando fui consultado pelo Felício sobre a renúncia, também fui contra. Falei para ele que e elenquei os motivos com que eu não era a favor da renúncia, não era a favor desse movimento, achava um risco, achava muito arriscado uma candidatura dele a governador, achava que ia comprometer inclusive a continuidade do governo, deixando um vice-prefeito e depois a sucessão, enfim, fiz as minhas ponderações, a minha análise Falou dos política. problemas para o PSDB também, né? Sim. Foi para o PSDB. E muitos outros do PSDB tiveram essa mesma opinião. Mas o Felício, obviamente, tomou a decisão dele e seguiu em frente e mostrou que ele estava certo, na verdade, né? Ele fez uma análise correta da deficiência do PSDB em nível nacional, em nível estadual. No meio do caminho mudou um pouco o rumo, foi ser vice do Tarcísio e, enfim, no fim ele acertou a análise que ele fez, na minha opinião, política do PSDB, análise do quadro nacional e estadual dos partidos e acabou sendo eleito vice-governador. Eu tenho uma relação muito boa com o Felício, muito boa com o Anderson, a gente conviveu a vida inteira no PSDB. Eu e o Anderson e a primeira-dama Sheila fomos os fundadores da juventude do PSDB em 2001. Eu era o presidente, a Sheila era a minha vice e o Anderson era meu tesoureiro. Depois eu fui presidente do partido, o Anderson era meu tesoureiro. Depois eu fui candidato a prefeito em 2012 e o Anderson foi meu coordenador de campanha. Então, assim, a gente tem uma relação, além de tudo, histórica do PSDB. O grupo a grande maioria dos filiados do PSDB seguiu o Felício e o Anderson nesse caminho. Eu preferi ficar no PSDB, tenho uma ligação muito forte com o partido, e preferi não seguir. Mas o Anderson, quando assumiu, me fez o convite de assumir a Secretaria de Projetos Especiais, e eu entendi que era o momento de ajudar o Anderson a tocar o mandato dele por essa relação que eu tenho e por acreditar que na verdade a gente está falando do mesmo grupo. Apesar de alguns terem ficado no PSDB, o PSDB ficou dividido, na verdade, né? Não sou só eu que trabalho no governo, eu sou o único secretário. Mas nós temos diretores, nós temos chefes de divisão, há mais pessoas trabalhando no governo além de mim. Então Agora, e com relação à dissidência dos vereadores, quer dizer, como que você está tratando vereadores, isso? Nós tínhamos 5 vereadores, né? 5. O PSDB elegeu 5. O primeiro que optou por mudar foi o próprio Juvenil, porque tinha a questão da candidatura dele a deputado estadual. Então havia uma dúvida, inclusive, e uma dúvida também do próprio ex-prefeito Eduardo Cury, de qual partido que ele optaria a disputar a eleição. Então houve essa discussão até a data limite. O Cury acabou disputando pelo PSDB e o Juvenil acabou optando pelo PSD. Mas vocês estão negociando? E ficaram 4, né? Sim. E aí 2 optaram por apoiar o governo e 2 optaram por... Mas esse rompimento é para sempre? Vocês estão conversando? Não, eu defendo no PSDB o apoio ao governo. Tenho feito por questão óbvia, né? E apoiarei o prefeito Anderson na reeleição, sem dúvida alguma. Então, essa é a minha questão que eu estava esperando você desenrolar, né? Delinear o pensamento para poder entender realmente a sua posição, né? Você é vamos chamar assim, um tucano histórico lá de trás. Sim. Aliás, tucano por DNA, né? Na fundação do partido em 88 eu tinha 14 anos de idade e já participava. Eu imagino que sim, as discussões eram feitas, né? A sua mãe, a Joana, é emblemática dentro da história do partido. Então, por isso que eu brinquei que é o DNA. Né? Mas de repente cada um vai estar do seu lado em 2024. Né? O PSDB pode definir, talvez, quem sabe, todavia, contudo, ter um candidato a prefeito em 2024. Né? O Cury fala que sim, fala que não, a gente precisa delinear melhor as questões, mas de repente pode ser, inclusive, outro nome. E daí?
Para qual canoa você vai para aquele momento, porque na realidade sua filiação é uma e de repente o partido vai ser oposição ao modelo de governo que você atua hoje. Sim, eu acho que tem muito. Está em um ano, há um ano ainda, 1 ano e 2 meses do início da campanha, então a gente tem muito tempo ainda para as definições. Como eu disse, eu vou defender no PSDB que a gente mantenha o mesmo grupo unidos, né? Como ficaram poucas pessoas no PSDB, embora haja um grupo ideológico e não partidário, vamos dizer assim. Sim, exatamente. E mais do que isso, eu acho que o Anderson, como eu disse, eu tenho uma ligação histórica com ele, pessoal e tal, mas mais do que isso, o Anderson estava na fila, digamos assim, do PSDB, deste grupo político, para ser candidato a prefeito. Eu fui candidato em 2012, como eu disse, ele foi meu coordenador de campanha. Ele já era secretário de transporte, já tinha sido de administração, já havia ocupado outros cargos na prefeitura. Naquela época, inclusive, ele já era cotado também para ser um pré-candidato. Ele que não se colocou em 2012. Em 2016, aí como você disse, eu fui candidato a prefeito, tive lá 153 mil votos, 43%, polarizei lá com o prefeito Carlinhos, acabei perdendo a eleição e optei por voltar para a advocacia e me afastar da política. Quem assumiu o partido naquele momento foi o Anderson. Eu passei a presidência eu era o presidente do partido também. Fui candidato a prefeito e era o presidente do partido. Aliás, sejamos justos, né? Ele amassou o barro no período difícil para o partido na cidade. Pois né? Eu me afastei, eu poderia ter ficado ali liderando a oposição, eu tinha a condição de fazer isso com 153 mil votos, mas eu optei por não fazer, por abrir espaço, inclusive, para novas lideranças. Entendi que era o momento, tinha perdido a eleição, e me afastei, voltei para a minha profissão, e o Anderson assumiu o partido. Imediatamente depois, e ficou 4 anos. Ele foi, nessa época ele era, logo em janeiro ele assumiu uma assessoria do deputado Emanuel, que era deputado federal, né, o Emanuel Fernandes, meu padrasto. O Anderson assumiu um cargo lá de liderança no gabinete. 2 anos depois ele virou assessor do deputado Eduardo Cury. Então ele junto com o deputado Emanuel, junto com o deputado Cury na época, lideraram a oposição, junto com os vereadores eleitos. Acho que nós tínhamos 4 ou 5 vereadores também já eleitos em 2012. E o Anderson liderou os vereadores e fez esse trabalho junto com os deputados Emanuel e deputado Cury, de oposição. E em 2016 ele era um forte nome para ser o candidato no lugar do Felício. No fim, optou-se pelo Felício. O Anderson coordenou a campanha do Felício, virou secretário de governo, mais 4 anos, e em 2020 aceitou ser vice. Então é um processo natural. E se falava que se o Felício não... O natural era óbvio que se o Felício cumprisse o seu mandato até 24, o Anderson, como vice-prefeito do Felício, seria o candidato natural, e secretário de governo, né? Seria o candidato natural. Então, para mim é claro, assim, tem todos os argumentos para que o grupo permaneça unido e o PSDB faça parte do grupo de apoio. Pode oferecer um candidato a vice, né? Disputar lá uma vaga de vice e compor, ou de outra forma, compor a chapa de apoio ao prefeito. E acho que é uma grande oportunidade para São José ter uma situação muito difícil de acontecer, né? Um prefeito sair do mandato, virar vice-governador, deixar o seu vice no comando da cidade e estar lá no governo do estado apoiando a cidade do jeito que o Felício está fazendo. Então, eu acho que a São José tem uma grande oportunidade e que a divisão do mesmo lado pode prejudicar esse projeto que a cidade só tem a ganhar. Bom, Alexandre, a gente terminou a entrevista, já passamos do nosso tempo. Mas foi muito bom e a gente quer, né, Elcio, que ele volte aqui quando as coisas estiverem já com alguma cara, né? Daqui a pouquinho vai ter, do jeito que você falou, falta a Câmara aprovar algumas coisas e de repente a cidade vai deslanchar nos próximos meses. Tá bom. Muito bem, Alexandre, obrigado. Ouvimos aqui o Alexandre Blanco, que é o assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Eu agradeço, Elcio, pela participação. E volte sempre, Alexandre. Voltarei sempre. Muito obrigado. Até o próximo Até a próxima. Toque Mais. Muito obrigado.